Professor, seja muito bem-vindo à nossa programação. Boa tarde para você. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, professor, queria entender, um pouco da sua visão. A gente estava até, inclusive, falando mais cedo sobre uma visão mais macro, de todo esse cenário econômico mundial e também trazendo um pouco mais para o nosso cenário aqui. Agora há pouco, inclusive, nós tivemos os dados do PPI lá dos Estados Unidos, mostrando, que a inflação ali pode ser uma sinalização que a inflação deve já ter passado o pico mais forte, começado a de repente, a arrefecer. Veio uma leitura de que o Fed não seria talvez tão hawkish, mas agora a gente tem a informação aí de um dos Fed Boys, trazendo que os Estados Unidos deve continuar ali com o seu aperto, sim, para conter a inflação. Inflação que a gente também está discutindo bastante desde esse Fórum Mundial Econômico em Davos, todo mundo falando muito sobre suas economias, e é um ponto que traz ainda, de preocupação, apesar dos índices, principalmente das maiores economias, tanto Estados Unidos quanto lá da zona do euro, já mostraram um arrefecimento ali, efetivamente a política monetária fazendo, de repente, o seu reflexo na inflação, mas ainda são pontos que podem preocupar. Eu queria entender um pouco mais da sua visão em relação à inflação global como um todo, se realmente você acredita que o pior, possa já ter passado, como esses dados já vêm trazendo um arrefecimento aí, uma mudança, de repente, também deste cenário inflacionário, dessa pressão inflacionária mundial. Bom, antes de eu tentar responder o que você pergunta, deixa eu fazer alguns comentários para contextualizar um pouquinho o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, eu acho que está muito claro que a inflação foi fortemente provocada por dois fatores, basicamente. Primeiro, de uma maneira muito mais repentina e muito mais virulenta, foi a guerra da Ucrânia, Lembrando que isso empurrou o petróleo para patamares próximos a $140 o barril e também fez com que outras commodities estratégicas, como o trigo, como o milho, por exemplo, sofressem altas muito relevantes. Então, o fato é que houve o que eu diria que seria uma inflação de custos, digamos assim. A gente poderia ter antes até ter tido uma inflação alimentada pela demanda. Eu falo isso muito em termos de Estados Unidos, que foi muito generoso em termos da sua política fiscal, e isso acho que se refletiu fortemente no consumo das famílias americanas e, por tabela, no emprego nos Estados Unidos. Lembro que a taxa de desemprego na pandemia disparou, mas, no entanto, caiu fortemente e está hoje próxima a pleno emprego. A gente está falando de 3,5%. E, enfim, temos aí uma inflação junto com uma taxa de desemprego muito baixa. E aí todo um debate se produziu em torno disso, qual seria a intensidade com que as taxas de juros deveriam ser elevadas, até onde a política monetária deveria prosseguir. E como a gente tem observado, a questão começa a ser uma questão de dosagem, de posologia. Qual é o ponto ideal de taxa de juros, tal que essa taxa consiga, de fato, conter a inflação, mas, por outro lado, não produza uma recessão indesejada. A questão é essa. Em primeiro lugar, antes de dar minha própria opinião, eu queria dizer que quem acompanha o debate e faz leitura do que dizem os principais especialistas, eu lembro só o seguinte: você tem doves com prêmio Nobel fazendo esse papel, e você tem hawkish com prêmio Nobel fazendo esse papel. Eu digo que tem artigo hoje do Paul Krugman, que é prêmio Nobel de Economia, dizendo que só encara a inflação hoje pelo retrovisor, só está olhando a inflação lá para trás. Ele acha que os principais fatores já ficaram na estrada. E o Larry Summers, outro prêmio Nobel, diz que não é bem assim, que o Banco Central tem que estar muito vigilante no que se refere ao comportamento dos preços. Ele também chama atenção para o core da taxa de inflação, dizendo que ainda há pressões importantes. O próprio mercado de trabalho, estando tão aquecido, representa risco, sim, para uma queda mais consistente da inflação.
E o debate, ele na verdade claro, não encontrou ainda um consenso. Não encontrou, eu acho, que ainda nem encontrou direito uma tendência, digamos assim. Né? Você ainda tem muita gente apontando para um lado, muita gente boa apontando para o lado, e muita gente boa apontando para o outro lado. O que me espanta nessa história toda é a seguinte: a gente já tem algum tempo, eu diria que há pelo menos uns 4 meses, um comportamento mais ameno das commodities. Eu não vejo, por exemplo, o petróleo hoje, nesse momento, pelo menos, representando um risco maior aos índices inflacionários, e nem outras commodities. Então, talvez já fosse hora da gente esperar uma inflação razoavelmente mais baixa. Lembro que alguns países da Europa ainda enfrentam a inflação de 2 dígitos. Uhum. Então, tudo isso para dizer o seguinte: difícil você hoje, com convicção, apontar qual seria a posição mais sensata. De qualquer maneira, nesse momento, me parece que o Fed está tentado a praticar uma política monetária menos rigorosa do que o esperado, menos rigorosa do que o previsto. Uhum. Inclusive, professor, acho que você tocou aí num ponto importante também, né, dessas políticas, as decisões de políticas monetárias, né, do mundo como um todo. A gente falou até mais cedo aqui, primeiro a gente falou de um cenário internacional, a gente fala muitas vezes só de Estados Unidos e Europa, enfim, mas também nós trouxemos hoje uma notícia que eu queria falar um pouco mais sobre a decisão de política monetária do Japão, né? Muitas vezes a gente não fala especificamente ali sobre a política monetária do Japão, mas eu queria entender a sua visão. Como você vê, né, a decisão ali que trouxe, né, do banco japonês? Você acha que isso pode servir até de, inclusive, um termômetro para a economia internacional, já que o Japão também tem um histórico ali de estabilidade de taxa de juros? Como que você vê essa decisão da política monetária do Japão? Olha, é verdade, o Japão é um exemplo de estabilidade, né? Você vê que a taxa de juros japonesa, ela está em torno de 0, né, um pouco abaixo disso, até recentemente, durante mais de uma década. Então, esse movimento do governo japonês, do Banco Central japonês, mostra uma disposição de combater a inflação, ainda que de forma, digamos assim, um tanto comedida. Eu não sei se esse seria o termo para se classificar uma postura do Banco Central japonês, uma vez que comedido eles sempre são, né? É difícil não encarar, não encontrar nas iniciativas do Banco Central japonês medidas mais radicais, tanto no que se refere a juros e também no que se refere a câmbio. De qualquer maneira, eu acho que essa decisão de se combater a inflação, ela está tomada, ela não é, na verdade, de agora, ela é tão decisiva, é tão perentória, digamos assim, que eu acho que todos os bancos centrais sabiam, estavam dispostos a encarar um cenário recessivo. Né? Aliás, isso ainda não está completamente fora do radar, eu diria. Né? Dependendo da dosagem que os países ricos usarem na sua política monetária, o risco de recessão ainda está presente. Mas, de qualquer maneira, enfim, voltando à primeira pergunta, eu acho que o ambiente hoje está um pouquinho menos tenso, está um pouquinho mais tranquilo. Posso estar enganado. Bom, não, a gente acha sempre muito importante, pertinente, né, entender visões aqui. Isso, eu sempre falo que a pluralidade de opiniões é muito enriquecedora, se a gente souber absorver, né, sei ali muito, tem muita gente que fica ali na torcida com muito viés, enfim, quando a gente tem uma pluralidade é muito importante para a gente entender pontos de vista diferentes e não fazer enxergar aí, às vezes até muito fora da caixinha. Eu até perguntei do Japão exclusivamente, porque sei que você
você acompanha, professor, e também a gente não debate tanto, né? Assim, a gente fala muito, fica muito focado ali nas políticas monetárias, né, dos países ali do bloco europeu, ou, né, especificamente falamos mais de Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e a China, mas não exatamente falamos muito ali em Japão. Gostei muito, achei muito pertinente. Eu quero ir agora com a Débora, professor Débora Oliveira, que está aqui me chamando, que ela também tem perguntas aqui para você, para o Mauro. Vamos lá, Débora. Professor, eu quero, né, pegar esse caminho aí que você estava trazendo sobre essa questão da retomada da China e aí, claro, vindo para essa questão da demanda do petróleo, das commodities no geral, que é claro que a China, né, retomando, você traz esse otimismo de recuperação para as commodities. E aí eu teria dois pontos. Você também falou sobre os bancos centrais, as decisões sobre bancos centrais, né? Então, por um lado, a gente tem a China retomando essa demanda com a decisão de realmente o governo, né, derrubar essa política de tolerância zero para o Covid por lá, e isso já está trazendo esse otimismo, que aí eu chego no meu primeiro ponto. É um otimismo exagerado, a priori, do mercado, considerando que a gente tem agora os primeiros dados positivos, né, em relação à China, e ainda temos aquele ponto das incertezas, né, quando se trata de China, quando se tratam de dados vindo de lá, é sempre, né, aquela sensação de incerteza. Esse é um primeiro ponto. Seria um otimismo exagerado? Esses dados são suficientes para tanto otimismo assim, já de cara, como que a gente está vendo hoje refletir já nos setores de commodity? O segundo ponto é, como que está a tua expectativa, professor, em relação às políticas também do Banco Central chinês, de incentivo até, por exemplo, para o setor imobiliário, que a gente sabe que é um setor que vem sofrendo há muito mais tempo, até antes da pandemia, né? E que, claro, trava bastante a economia. Já se fala em realmente eles intervirem de alguma forma, mas como que está a tua expectativa em relação a isso? Qual que você acredita que pode ser uma ação considerada tão positiva assim para ajudar nessa travada da economia chinesa, por tabela, economia global, né? Olha, eu acho que a economia chinesa, ela está fadada, está sujeita a um tal grau de intervencionismo que eu entendo que o governo não aceitaria ou não se submeteria, digamos assim, a um regime de crescimento muito baixo. Acho que a gente tem que considerar que questões políticas estão envolvidas aí. Eu acredito que, de certa maneira, o forte crescimento econômico é uma maneira de legitimação do próprio regime político chinês. Difícil imaginar uma China comunista controlada pelo partido a ferro e fogo sem que o país esteja crescendo fortemente. E lembro que a situação hoje é diferente da situação de 40 anos atrás, no sentido de que você tem hoje boa parte da população já no meio urbano, não é mais uma população majoritariamente rural como era no início dessa nova etapa do regime chinês, desse socialismo de mercado, vamos chamar assim, né? E por isso eu acho que, diante de um cenário que possa ameaçar um crescimento mais vigoroso, eu imagino que o governo chinês tenderia a intervir fortemente. Então, não deixaria de maneira alguma que uma crise se instalasse no setor imobiliário, que uma crise de inadimplência generalizada fosse varrer o setor. Acredito que o governo estaria disposto a uma forte intervenção para impedir que isso acontecesse. Então, e você, aliás, para corroborar isso que eu acabei de dizer, basta a gente olhar essa mudança radical que o governo chinês experimentou agora com relação à política diante da Covid. A gente viu que foi uma mudança impressionante em termos de narrativa, em termos de discurso e em termos de ação mesmo, né? A política mudou da água para o vinho. Então eu digo tudo isso para reiterar a ideia de que o governo chinês vai estar disposto a manter o crescimento turbinado, vai usar política de juros para isso, está usando a política fiscal para isso e vai usar de uma maneira, digamos assim, desmedida a política macroeconômica para garantir que o país continue crescendo ao menos 5% ao ano. Sabe, eu acho que o país vinha fazendo o que se chamou de um soft landing,
no sentido de que entendeu que era impossível manter um crescimento de 10% ao ano. A ideia era de que 6% ou alguma coisa próxima a isso seria um bom número. Então, acredito que a China hoje traz esse otimismo, e traz esse otimismo exatamente porque a disposição do governo chinês, a disposição política de promover o crescimento é muito evidente. Perfeito, professor. Muito obrigada, viu, Paula? Obrigada, professor. Quero só fazer aqui uma última pergunta, inclusive, né? Já falamos da sua visão aí para cenários internacionais, claro, né? Trazendo um pouco aqui para o nosso Reflexo Brasil, mas queria entender também um pouco mais da sua opinião e da sua visão para a questão econômica nossa, né, brasileira. A gente está aí começando um novo governo, já vimos o próprio ministro da Fazenda sinalizando ali que há uma necessidade de se fazer as reformas estruturantes imediatamente, mas a gente tem toda uma questão aí do nosso arcabouço fiscal. Até agora há pouco estamos acompanhando o próprio presidente Lula está aí reunido com as centrais sindicais para discutir a questão do salário mínimo, né, a possibilidade aí de aumento do salário mínimo, mas nesse novo plano do governo a gente vê ali que tem, né, uma questão fiscal ainda preocupante. Então queria entender um pouco mais da sua visão, qual que é a sua visão em relação à economia brasileira, esses desafios que a gente tem pela frente, além dessas reformas que a gente sabe o quão são importantes, né, para a nossa economia, mas queria entender um pouco mais a sua visão agora interna. Bom, como você assinalou, e eu concordo, a questão fiscal é a questão desse governo. É, de fato, o centro de todas as preocupações, como deveria ser, aliás, e é ela que vai, eu acho que, não só pautar as ações do governo, mas vai ser também decisiva para a gente falar de um eventual sucesso ou de um eventual fracasso desse governo. Eu acho que o desafio é apresentar uma realidade na qual a gente tenha uma estabilidade da nossa dívida. A questão do endividamento esteja ao menos equacionado, né? A gente viu que ele teve uma queda importante, mas por fatores conjunturais, né? A gente não teve, de fato, a conquista de um superávit primário de forma estrutural, e acho que é disso que trata esse maior problema que a gente pode chamar de a questão fiscal. Que arcabouço a gente vai ter e que prática a gente vai ter que garanta, no longo prazo, um endividamento estável, se não em declínio. Eu acho que essa é a grande questão do governo, e o governo ainda não mostrou a que veio, né? Esse pacote que foi apresentado foi algo de muito genérico, muito pouco efetivo, né? Fala-se de estimativas de receitas, revisão de contratos. Em termos de medidas efetivas, nada. Nem mesmo a mais esperada, que era a reoneração dos combustíveis, ainda não aconteceu. Eu acho muito provável que aconteça, aliás, a reoneração da gasolina a partir de fevereiro, de março, melhor dizendo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o meu comentário mais importante aqui é para reiterar e dar destaque à questão fiscal. De que maneira que vai se estabelecer um novo regramento, uma nova disciplina fiscal. Eu acho que é o que o mercado espera, e se isso acontecer de fato, a gente vai ver juros caírem, a gente vai ver dólar cair, a gente vai ver inflação cair, a gente vai ver PIB subir já de forma consistente, e a gente vai ter a oportunidade de um encontro com um círculo virtuoso. Essa é a ideia. Professor, muito bem pontuado, até porque, né, agora há pouco até trouxe aqui uma fala, inclusive do secretário do Tesouro, do Rogério Seron, disse que o Brasil quer retomar aí o grau de investimento internacional até 2026, né? Ele trouxe ali, falando que justamente a equipe econômica do governo planeja reconquistar este grau de investimento. O quão é importante isso, sim, para nós, né, brasileiros, para a economia como um todo, para o mercado, inclusive, também. Mas acho que você trouxe aí uma visão muito interessante
interessante, muito importante até sobre essa questão do fiscal, né? De fato, mostrar o que veio, efetivamente, né? A sensação ainda é que parece que estamos em plena campanha, precisamos de fato ir, né, sair aí, né, dessa visão de campanha, de trazer realmente medidas colocando em prática, não só prometendo ali, vamos discutir, trazer aí opiniões de economistas, especialistas, como o próprio Haddad trouxe, para discutir esse arcabouço fiscal, mas eu acho que o mercado espera e a gente, né, entende o quão necessário é, quais são as medidas efetivas, né, que nós vamos ter daqui para frente, e, enfim, né, trazer uma sinalização concreta e não só um discurso mais de campanha, até porque a eleição já foi ganha, o governo está aí, o Brasil precisa realmente de medidas que realmente tratem com, né, seriedade essa questão aí, principalmente do arcabouço fiscal. Gostei bastante aqui da nossa conversa, professor. Queria deixar já o convite para voltar em outras oportunidades. Se quiser concluir também, colocar suas considerações finais, fica à vontade. Olha, eu só tenho que agradecer, realmente é uma oportunidade de debater com quem conhece, com quem está vivendo o dia a dia das notícias e das diferentes opiniões, e eu me sinto assim privilegiado de poder contribuir. Só isso. Obrigada. Tá certo. A gente que agradece. Fica aqui então o convite para mais conversas. Muito obrigada. Até a próxima. Bom dia.